Bom, e hoje, com a cabeça um pouquinho mais fria, se é possível isso, né? Vamos tentar comentar um pouquinho melhor sobre ontem, a tragédia de ontem, né? E as polêmicas também, né? Porque eu esqueci de falar algumas coisas no vídeo de ontem, então vou falar hoje, beleza? Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo. Continua falando sobre Santos 1, Palmeiras 0. E já criam, né? Aquele negócio, mas você tem que acreditar, porque o palmeirense tem que acreditar. Cara, o palmeirense eu acho que às vezes cansa um pouquinho de acreditar, sabia? Toda hora tem que ficar acreditando no time da virada. Puta que a gente não pode ser só o time da vitória? Será que não pode ser, pelo menos uma vez, assim, um time da vitória? Ah, tô sossegadão, fui o time da vitória. Não, é sempre essa pica do time da virada, não. Puta, mano, que cansativo, velho. Que cansativo. Mas antes, irmão, de eu continuar, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda firme, não custa nada, não cai o dedo. Te garanto que não, testa aí pra você ver. E aí você deixa lá no comentário o que você achou do jogo de ontem. Das polêmicas, principalmente, né? Aí você joga pro lado e hype o vídeo que você ajuda muito, fechou? Chegou aqui a primeira vez. Prazer, meu nome é Michel, falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos, eu queria, antes de falar das polêmicas, né, porque o palmeirense adora se escorar em uma desculpa, né, quando acontece esse tipo de coisa. Mas antes de eu falar disso, deixa eu tentar falar um pouquinho mais dos jogadores de ontem, que eu acabei nem comentando direito, né, fui embolando as coisas. Pós-jogo, cara, eu sinto aqui a cabeça desse tamanho, velho, com mas puto. Então eu acabo vomitando um monte de coisa assim e acabo esquecendo. Eu queria falar dos jogadores que entraram ontem. Alguns deles eu preciso comentar. Pela zaga não, vamos começar pelo gol. O Carlos Miguel mais uma vez fez um jogo assim. O cara tá sendo muito acionado. O Carlos Miguel ele tá sendo muito acionado e não é de hoje, mano. Até jogo contra o Juventude ele tá sendo muito acionado. E não é porque o Palmeiras tá desfalcado, não. Ele tá sendo muito acionado porque a zaga do Palmeiras tá uma peneira esse ano. Então assim, se o Palmeiras não tá tomando mais gols, é por conta dele que tá pegando muito. Porque, sinceramente, mano, o cara tá fazendo praticamente um milagre por jogo. Tá embaçado. Imagine se não fizesse. Imagine se o Palmeiras tomasse os gols que ele não salvasse por jogo. Esse jogo do Santos nem polêmica ia ter. Porque já era pra tá perdendo no primeiro tempo. Mas enfim, o Carlos Miguel eu acho que ainda tá indo bem, né? Apesar de tá tomando gol que é natural nessa peneira, tá indo bem. Dupla de zaga. O Abel ontem, sei lá, não, vou jogar com 3 zagueiros. Talvez, assim, não dá nem pra crucificar muito o Abel. Porque, assim, era um remédio. Dá sim pra crucificar o Abel. Ah, dá. Dá pra crucificar o Abel sim. Eu acabei de lembrar aqui. Ai, Michel, mas o Palmeiras jogou todo desfalcado. Meu Palmeirão tava todo desfalcado. Não deu pra ganhar dos Santinhos. Ai, Michel, mas aí, que culpa tem? Bebel, ele não tinha os jogadorzinhos, ele não tinha os guerreirinhos dele. Ó, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. O Palmeiras, quando voltou do Mundial, o Palmeiras saiu do Mundial, se eu não me engano, dia 4. E tinha um jogo do Santos, acho que uma semana depois. Esse jogo contra o Santos. E aí, Bebel Ferreira e a trupe do descanso falou: não, não, não. Não, não, não. Adiem esse jogo, porque eu e meus guerreirinhos precisamos descansar. Queremos no mínimo 15 dias de descanso, porque fizemos um baita mundial, jogamos demais, fomos os virtuais campeões do mundial, estamos muito cansados, porque jogamos 5 jogos no mundial, precisamos de 15 dias para descansar. Adinho Santos. E aí, filho, deu merda, porque essa porra sem data foi jogado na pausa FIFA, e agora chora, Mr. Descanso. Chora, porque se você tivesse parado com essa porra de descansar e sentado o rei no lombo desses bunda mole para jogar bola sem essa frescura, tinha batido no Santos lá. Tinha batido no Santos lá com o time inteiro. Agora tu reclama. Ah, eu não tinha. Nossa, o meu volante jogou tão cansadinho. Foda-se. Culpa sua, Mr. Descanso do caralho. Jogasse bola lá, não quisesse descansar 15 dias. Então cai por terra você que tá falando, ah, mas o Palmeiras tava todo desfalcado. E se tivesse desfalcado, irmão, se tá desfalcado, ganhasse a porra do jogo com o time inteiro contra o Mirassol. Não cagasse no pau contra o Mirassol, que aí você pegava o Santos e tava mais tranquilo. Mas não, peida contra o Mirassol e depois ainda quer a desculpa contra o Santos. Vão se lascar, irmão.
vão se lascar. Vocês fazem a cagada, então vocês que assumam essa porra. Não tem desculpa, mano. Não tem desculpa. Perdeu a liderança com méritos. Méritos. Mas enfim, como eu acabei atropelando. Porque o tal do Bebel entrou com Murilo e Mikael. Murilo tá numa fase terrível. E o Mikael, a gente sabe que é um fazendeirão que de vez em quando vai fazer um jogo ok pros palmeirenção ficar úmido. Mas no final das contas a gente sabe que é um cara que não tem nível pro Palmeiras. Inclusive o gol do Santos saiu numa rateada dele. É aquilo. Todas as eliminações vergonhosas do ano, todas. Quem tava presente? Mikael. Durma com isso, irmão. Durma com isso. Essa é a contratação. E eu vou te falar uma coisa. Contratação boa desse ano, que foi o Vitor Roque, tá mais na conta da Leila do que desses bagre horrorosos que o Abel indica, né? Então, também durma com essa. Enfim. Aí o Kelvin, que tá passando numa fase terrível, talvez tenha até a ver com a peneira que virou a zaga. Porque o Giai chega a dar até uma consistência, mas o Kelvin defensivamente é uma peneira. E do outro lado é igual. Do outro lado é igual. O tal do Sr. Jeff Tech, trouxeram lá da PQP, da Escócia, né? O nosso Egídio da Shopee. Ele até apoia bem. Mas defensivamente é terrível. E aí ele tava jogando com o Felipe Anderson na frente dele. O Felipe Anderson fez um jogo tenebroso. Fraco. Um joguinho meia bomba, xoxo, escondido, sabe? Mas mesmo assim, irmão, no segundo tempo é mais vantajoso você tentar deixar o Felipe Anderson solto na frente do que fazer a pardalzice que ele fez, que foi jogar a porra do Mikael na lateral esquerda, lá na esquerda defensiva, e adiantar o Jefté. Caralho! Sabe, é as coisas que não dá pra entender. Aí o Veiga fez um jogo de 8 ali, que eu acho que foi até ok, nada demais. Maurício tá péssimo também, tá passando numa fase tenebrosa, o Maurício, sabe? Não fede nem cheira, não consegue mais ser agudo, não consegue criar, nada. O Maurício morreu. Aí, cara, mais na frente, aí você tem o Bruno Rodrigues, mano. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Eu vejo o Bruno Rodrigues com aquela 11 fazendo aquelas presepadas lá e me dá um quê de capivara, me dá um desgosto, porque eu vejo assim um quê de Rony, e não é querendo comparar não, porque o Rodrigues, tecnicamente, perto do Rony, ele é o Pelé. É o Pelé branco, o Bruno Rodrigues, perto do Rony, tecnicamente. Mas tem um quê de jogador que, sabe, aquele jogador presepeiro, sabe? Todo espalhafatoso, difícil de engolir. Deem um fim no Bruno Rodrigues. Ah, voltou, teve lesão, fez gol, beijou o joelho. Ok, mano. Ok, legal pra caramba. Mas ano que vem dá área no Bruno Rodrigues, ó. Dá área no Bruno. Não dá, mano. Não dá, não rola, não casa, mano. Jogador presepeiro com a 11 chega, mano. Não dá, não acontece, mano. Não acontece. E é isso, mano. Sabe... Palmeiras com muito jogador que é meia bomba no banco, né? E perdeu o jogo. Perdeu o jogo pro Santos que, assim, e a gente vai entrar na polêmica que eu deixei pra falar aqui no final, que é o pênalti no Maurício. Você vai me falar pênalti? Pra mim, pênalti. Eu falei na hora, pênalti. Mas assim, tá proibido errar a favor do Palmeiras. Tá proibido. Então os caras, qualquer coisa, inclusive o Klaus palmeirense, né? Qualquer coisa que acontece, os caras nem vai olhar. Deixa passar. Né, o CBF verde, deixa passar. Então os caras nem vão olhar um pênalti que é claro no Maurício. Pênalti, claro, mas assim, irmão, eu não vou ficar chorando aqui por pênalti. Porque, como eu disse, é aqui, é lá também. E acontece lá, acontece aqui também. Sabe? É lá e cá. Não adianta chorar por causa disso. E outra, se futebol fosse justo, se você quer pregar justiça porque era pênalti pro Palmeiras, se futebol fosse justo, o Santos já tinha ganhado no primeiro tempo. Que amassou e moeu o Palmeiras no primeiro tempo. Então o Santos já deveria ter ganhado o primeiro tempo, se você quer falar de justiça, né? Então antes de você chorar por pênalti, chorar por desfalque, pensa nisso. Pensa que o Palmeiras ramelou contra o Mirassol dias antes, com o time titular, sem desculpa, com todo mundo lá. Pensa que o Mr. Descanso, o relojoeiro Qatari, né? Quis descansar 15 dias, quis uma pré-temporada depois do poderoso Mundial de Clubes que eles fizeram, né? E não jogou contra o Santos. Lembra que o Santos moeu o Palmeiras no primeiro tempo e já deveria estar ganhando o jogo. Essas coisas você não lembra, né, mano? Pra você é melhor chorar que não deu um pênalti, que teve os desfalques. Ai, como são tadinhos. Agora, vamos fazer prognóstico agora. É plausível do Flamengo
tropeçar? Eu acho que sim. Contra o Fluminense? Talvez. Talvez o empate. Mas mesmo assim, o Palmeiras vai ficar atrás. Um ponto, né? Ah, tem que torcer pro Flamengo tropeçar mais de uma vez. Ou perder pro Fluminense. Eu tava confiante quando eu fiz o meu levantamento, né? Minha projeção do Brasileirão, porque eu dei um empate pro Palmeiras, um pontinho. Ainda a gente precisava de um empate do Flamengo. Mas os caras é tão cagalhão que resolveu perder pro Santos. E aí quebra tudo, porque agora o Flamengo tem que largar o osso em 5 jogos, o Flamengo tem que perder um jogo. Tem que perder. Ou empatar 2 e o Palmeiras ser perfeito. Você acredita nisso também? É difícil, mano. Ficou difícil. Os caras agora só largam o osso se quiser. Ficou difícil, mano. Mas assim, mano, de palmeirenção aqui na rede tá cheio. Pra você ir atrás. Ai, não desiste. Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Se você ainda não cansou dessa pataquada toda aí, tem muito ainda pra você caçar aí e acreditar, né? No final das contas, mano, o que tá se desenhando é um 2021 de novo, né? Que o Palmeiras estava pessimamente mal no Brasileiro e colocou todas as suas fichas na Libertadores e acabou dando certo. Será que é isso que vai sobrar pra 2025? Não sei, mano. Vejamos, beleza? Tamo junto. É, meus amigos. O negócio é difícil, o negócio é tenso. Acabou que eu não respondi mais perguntas de vocês, então tô aqui no pós-crédito, para as poucas pessoas que chegam no pós-crédito, recompensá-los com uma boa interação entre nós, vós e eu, ok? Então, assim, hashtag. Eu ia falar uma obscenidade aqui, mas não dá pra vocês colocar essa hashtag, não. Ah, já sei. Vou melhorar. Coloca aí, hashtag piu-piu-mole. Hashtag piu-piu-mole. E é a sua indagação. Pergunta, qualquer coisa. Não precisa nem ser do futebol. A melhor indagação no próximo vídeo eu respondo, beleza?